Beleza, galera? Então lá vamos nós para resolver mais um exercício do nosso mundo da química.net, tá? Esse exercício é do módulo 5, aula 2, sobre a polaridade das ligações. Bem tranquilo exercício, tá bom? Olha só, o carbono e o silício pertencem à mesma família da tabela periódica. Qual o tipo de ligação existente no composto SiH4? Bom, vamos pensar aqui, galera. Quando ele fala que pertence à mesma família, o que ele quer dizer? Vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, ó. Olha só, a gente tem aqui o carbono e aqui o silício. Então, ó, pertencem à família 14, certo? Chamada família do carbono. Beleza, isso significa que eles têm propriedades semelhantes, tá? Legal, vamos voltar lá. Ele quer saber o seguinte: o tipo de ligação que existe no composto SiH4. Bom, para a gente saber o tipo de ligação que rola, a gente precisa saber o quê? A classificação de cada elemento. Nós temos aqui nessa região aqui, você está vendo a linha vermelha aqui, ó. Quem está à direita dela, com exceção da última família que são os gases nobres, nós temos aqui, ó, os ametais ou não metais. Então, carbono e silício são ametais. E aqui, ó, está o hidrogênio, que na verdade não pertence à família número 1, mas ele está aqui porque ele tem uma característica dessa família, que é ter um elétron na última camada. Aliás, o hidrogênio na verdade só tem um elétron, né? Então a distribuição eletrônica dele é 1s1, portanto ele tem um elétron na última camada, que é o único que ele tem. Beleza, então nós temos ligação de ametal, tanto no caso do carbono quanto no caso do silício, com hidrogênio. Nós temos ligação, portanto, de ametal com o hidrogênio que não tem classificação. Tá bom. Que tipo de ligação ocorre entre ametal e hidrogênio? Você deve se lembrar que a ligação que rola aqui é uma ligação do tipo covalente. Beleza? Só que agora é o seguinte, nós estamos falando de uma aula de polaridade de ligações. Então, ele quer saber se a ligação é covalente polar ou covalente apolar. Como saber isso? Bom, existe diferença de eletronegatividade, correto? Vamos voltar para a tabela aqui, ó. Os elementos mais eletronegativos da tabela estão localizados para a direita e para cima da tabela periódica, tá? Sendo que o elemento mais eletronegativo que tem na tabela é esse cara aqui, porque a eletronegatividade não é definida para os gases nobres, tá bom? Então, nessa região estão os elementos mais eletronegativos, e nessa região os pouco eletronegativos ou muito eletropositivos. Logo, existe uma diferença de eletronegatividade entre essas espécies, mesmo que ela seja pequena, tá bom? Então, se existe diferença de eletronegatividade, um dos átomos vai acabar puxando o par de elétrons com mais intensidade para si. Por exemplo, na ligação do carbono com o hidrogênio e na ligação do silício com o hidrogênio, vai haver alguém puxando mais o elétron para si. Para te dar uma ideia bem legal desse negócio, olha só, eu vou colocar aqui, ó, o hidrogênio e o carbono. Olha só a eletronegatividade deles, ó, 2,6 para o carbono, 2,2 para o hidrogênio. Isso significa o seguinte: o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele vai puxar esse parzinho de elétrons para ele. Então, na ligação carbono-hidrogênio, há um deslocamento do parzinho de elétrons no sentido do carbono, certinho? Então essa região do carbono aqui assumiria uma certa densidade de carga negativa e aqui uma certa densidade de carga positiva, fazendo então com que essa ligação aqui, ó, seja uma ligação do tipo covalente polar, com a polarização no sentido do carbono, que é mais eletronegativo. Analisando aqui o caso do silício com o hidrogênio, vou colocar aqui para você o silício, olha lá. Eletronegatividade dele, 1,9, do hidrogênio, 2,2. Isso significa o seguinte: o hidrogênio é um pouco mais eletronegativo do que o silício. Então, no caso da ligação do silício com o hidrogênio, nós teríamos o hidrogênio sendo um pouco mais eletronegativo. Então,
o hidrogênio puxaria o parzinho de elétrons para ele, fazendo então com que surgisse na ligação aqui uma densidade de carga negativa mais próxima do hidrogênio, e aqui a ausência dos elétrons, né, que se afasta um pouquinho, uma densidade de carga positiva na ligação próximo ao silício. Também seria uma ligação covalente polar, só que mais polarizada aqui, né, com a parte negativa no sentido do hidrogênio. Então, nos dois casos, a ligação silício-hidrogênio e carbono-hidrogênio são ligações do tipo covalente polar, certo? Ele está perguntando mais especificamente aqui no caso do SiH4, né? Então, serão ligações do tipo covalente polar, certo? Você vê que nem interessa para mim a montagem da estrutura em si, do SiH4, porque ele não quer saber se a molécula é polar ou apolar. Ele quer saber se a ligação, ligação é polar ou apolar. O tipo de ligação, não se a molécula é polar ou apolar, ok? Então aí a gente conseguiu deduzir que a ligação é do tipo covalente, porque é ametal com o hidrogênio, e polar, porque existe diferença de eletronegatividade entre silício e hidrogênio, que é o que ele está perguntando, e entre o carbono e o hidrogênio também, que eu mostrei para você porque ele falou do carbono ser da mesma família do silício, então eu comentei, para você ver que existem propriedades semelhantes, só que olha, semelhantes. No caso aqui, o silício é menos eletronegativo do que o hidrogênio, o carbono é mais, tá bom? Então, ligação covalente polar, feita entre o ametal e o hidrogênio, e com diferença de eletronegatividade. Belezinha? Então assim a gente encerra o exercício do módulo 5, aula 2, lá do nosso mundodaquimica.net. Vai lá conhecer o nosso trabalho, você vai gostar, você vai detonar nas suas provas aí na escola, vestibulares, concursos, para aquilo que você estiver se preparando, combinado? Espero que você tenha gostado e tenha entendido esse exercício. A gente se vê no próximo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo? Se você gostou, olha só, inscreva-se no nosso canal para você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados para que você possa continuar vendo a química de um jeito diferente. E abaixo, o botão para você conhecer o nosso site, o mundodaquimica.net. Combinado?